Boa noite. Está a funcionar. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos esta tarde. Obrigada, em primeiro lugar, à Maria Moita por ter aceito o nosso convite. É um prazer acolher-vos todos na última conferência da programação de conferências da Garagem Sul, deste ano 2018. As conferências têm trazido a Lisboa e à Garagem Sul do CCB uma grande variedade de temas, formas de conceber a arquitetura nos nossos dias, pelo mundo fora, e é realmente um prazer redobrado que temos hoje em poder acolher também uma voz em português. Ainda há pouco comentava isso com a Maria e percebi que vai fazer um esforço para falar em português, porque já está mais familiarizada com o inglês. Também gostava de aproveitar a ocasião de estarmos aqui hoje reunidos para dizer que para 2019 vamos continuar com o programa de conferências da Garagem, com uma reorganização da estrutura. Vamos compactá-las nos primeiros meses do ano, março, abril, maio e junho, com uma conferência por mês, e teremos como convidados em março o Pier Paolo Tamburelli, a arquiteta e historiadora Samia Henny, o crítico do The Guardian, Oliver Wainwright, e depois, em junho, a arquiteta paisagista Catherine Mosbach. Fica desde já o convite feito para retomarem esta programação. Hoje, então, temos o prazer de ter connosco a Maria Moita, que estudou arquitetura na Faculdade de Arquitetura do Porto. O seu nome subiu à ribalta quando, em 2008, venceu a terceira edição do Prémio Tavra, com uma viagem a Timor-Leste e ao Sri Lanka para visitar e analisar in loco o papel que a arquitetura teve e que pode continuar a ter nestes países afetados pelos conflitos anteriores à independência de 99 e ao tsunami de Natal de 2004, de que muitos terão memória. Era uma visita à própria obra, uma vez que alguns dos trabalhos que visitou em Timor tinham resultado de trabalho de cooperação que tinha desenvolvido após a celebração da independência. Após essa redescoberta, ou poderíamos dizer autocrítica, continua pelo Sudoeste Asiático e não só, integrada em missões internacionais de várias naturezas, para, enquanto arquiteta, contribuir para construir condições de vida a quem, por razões de guerra, desastres naturais, aquilo a que nós chamamos os cenários pós-catástrofe, tinham as suas vidas irremediavelmente transformadas. Trabalhou em Timor-Leste, no Haiti, no Paquistão, Nepal, Filipinas, Micronésia, e a Maria com certeza me dirá outros países que me possa ter esquecido. E atualmente trabalha em Bangkok, no escritório regional para a Ásia e o Pacífico da International Organization for Migration. No quadro da arquitetura contemporânea, ocupa uma função tantas vezes invisível, se não mesmo incompreendida por alguns, mas fundamental para a manutenção da paz e para a garantia de condições humanas de habitat no cenário pós-catástrofe, mas sobretudo na luta para que as intervenções de emergência possam servir de base ao equilíbrio e à qualidade do desenvolvimento futuro. É com enorme expectativa e com muita alegria que recebemos hoje a Maria Moita, e o palco é seu. Obrigada. Bem, tá. Boa noite e olá, é ótimo ver tantas caras conhecidas. Eu vou tentar então fazer aqui uma apresentação do meu trabalho. Há duas coisas que eu tenho medo. Uma é, de facto, eu não estou habituada a falar disto em português e, portanto, posso fazer assim umas hesitações um bocado estranhas. Tenham um pouco de paciência que eu chego lá. E a outra questão é o tempo. Eu acho que fui um bocado ambiciosa e tentei pôr muita coisa nesta apresentação e, portanto, eu vou tentar conseguir dizer tudo o que eu queria dizer, mas de uma forma clara e não muito acelerada. No fim, acho que temos espaço para perguntas e, portanto, depois nessa altura podemos ter um bocadinho uma conversa sobre aquilo que eu vos vou mostrar. Ai, não está. Pronto. Aquilo que eu vou mostrar centra-se sobretudo no trabalho que eu tenho vindo a fazer. Acho que uma das questões que, se calhar, depois ao fim vai ficar um pouco mais claro, espero eu, é a pergunta que me fazem tantas vezes, que é qual é o papel do arquiteto nestas circunstâncias. Eu hesitei bastante chamar esta conferência Arquitetura de Emergência, mas, tal como eu falava com o Ivo há bocado, se pensarmos na arquitetura como a disciplina que pensa o espaço
de habitar, então assim podemos ter nessa premissa, pensar que isto é arquitetura. Bem, começando então um pouco com o meu percurso, eu vou-vos mostrar os países onde eu trabalhei, onde eu estive presente e depois vou explicar aprofundar um bocadinho a experiência em cada um destes sítios. Eu comecei, como dizia há pouco, em Timor-Leste, em 2009, onde houve um conflito armado a seguir à independência, e depois em 2006, e fiz um trabalho que tinha a ver com apoiar o retorno à casa das pessoas que tinham sido desalojadas. Depois, em 2010, no mesmo ano, foi a primeira minha experiência com grandes emergências à escala global. Estive no Haiti, a seguir ao terremoto de 2010, que foi em janeiro, e depois, em julho do mesmo ano, houve umas cheias no Paquistão que afetaram o país inteiro. Depois, em 2011, estive numas cheias em Bangkok, mas foi por curto tempo. E nas Filipinas, tinha sido transferida para as Filipinas uma semana antes do tufão Haiyan atingir o país. Portanto, aqui depois estive envolvida nessa resposta humanitária. Em 2014 fiz uma viagem breve à Ucrânia para ver as questões de abrigo a seguir à anexação da Crimeia. Tinha-se medo que houvesse um grande êxodo de pessoas e fui lá ver quais eram as condições que havia no país para acolher esse êxodo que nunca chegou a acontecer. Desculpem. Em 2015 foi o ano que aconteceu muitas coisas, bom, isto não significa que são todos os desastres que aconteceram nesse ano, eu estive envolvida. Em Vanuatu, em março de 2015, houve um ciclone grande que destruiu imensa coisa. Depois, passados uns meses, houve um na Micronésia, e eu também fui à Micronésia, isto tudo no Pacífico. E depois, em maio e abril de 2015, houve 2 terremotos no Nepal. Finalmente, em 2006 foi um ano calmo para mim, aparentemente, mas depois, em 2017, estive nas cheias no Sri Lanka e, finalmente, na crise de refugiados do Bangladesh. Hoje eu não vos vou falar destas experiências todas, eu tentei escolher algumas que eu achei que fossem ilustrativas do trabalho e dos desafios que se colocam em vários contextos e, portanto, vou falar das Filipinas, do Nepal, do Paquistão e do Bangladesh. Bom, a primeira questão que se coloca é a escala do problema, era isso que eu vos queria começar por aí. Este mapa e estes números demonstram que, à escala mundial, há um enorme número de pessoas que perde as suas casas por várias razões. Em 2017, só em 2017, houve 30 milhões de pessoas que foram desalojadas. Isto equivale a ter um número como 80 mil pessoas por dia a ser desalojados. A cor de laranja, temos as pessoas que foram desalojadas por conflitos armados ou guerras, e a azul são as pessoas deslocadas por desastres naturais. Como podem ver, ao passo que as pessoas desalojadas por conflitos armados estão sobretudo em África e ali no Médio Oriente, os desastres naturais são muito mais transversais e afetam vários países no mundo, independentemente da situação económica. Aqui temos a proporção entre os tipos de crise e, bom, 39% dos alojados acontece por causa dos conflitos e os restantes 61% causados por desastres naturais. Não vou em detalhes explicar qual é o tipo de desastre que provoca mais desalojamento, mas também há essa informação. Como é que isto se refere em relação ao problema das casas, ou o número de casas que são afetadas? Não temos o mesmo tipo de informação que tinha nos slides atrás, mas sabemos que entre 1994 e 2013, 115 milhões de casas foram destruídas por vários tipos de desastres naturais, cheias, terremotos, tempestades, etc., o que equivale a 6 milhões de casas por ano. O que também sabemos é que, por uma série de razões, e algumas destas vamos explorar ao longo desta conversa, é que apenas 30% das pessoas que perdem as suas casas, independentemente do tipo de crise, recebem ajuda humanitária durante o primeiro ano.
provavelmente nos anos seguintes receberão ainda menos dinheiro. Isso quer dizer não só que há pouco dinheiro disponível para apoiar as reconstruções, como também as políticas e como os governos interagem nestes processos. Lá iremos. Outro dado do problema é que a maioria das pessoas recorre à autoconstrução, antes e depois do desastre. E, portanto, nós temos que contar com essa premissa quando pensamos nos processos de ajuda humanitária, como é que vamos trabalhar com essas pessoas. Portanto, em relação às estratégias de intervenção, aquilo que nós normalmente tentamos é pensar qual é a escala do problema, a escala da dimensão do desastre com que nós estamos a trabalhar e pensar que, idealmente, chegaríamos a toda a gente. Não é possível, não é? Não há, lá está, como não disse anteriormente, só 30% dessas pessoas é que recebem normalmente ajuda. Portanto, o que tentamos é que maximar a assistência, chegar ao maior número de pessoas. E, portanto, a conta é fácil. Quanto menos dinheiro gastarmos por casa, mais pessoas chegamos. Começou-se a pensar também ao longo contando com estes problemas todos, que as intervenções deviam apostar em apoiar o processo da reconstrução e não em dar um produto final do processo da habitação. Isso quer dizer que a questão que se coloca é qual é o nosso contributo, o que é que nós podemos fazer que apoie este processo de autoconstrução, que tem em conta os poucos recursos que estão disponíveis, mas que possibilita esse autoprocesso e que também maximiza a cobertura das necessidades existentes. Portanto, isto é um bocadinho aquilo que dita o processo da definição das estratégias para as respostas humanitárias, sobretudo na questão do abrigo. Aqui estamos aqui a falar. Portanto, uma das estratégias que é recorrente, e é um pouco o tema desta conferência, é o apoio ao processo de reconstrução, em que se inclui a revisão das técnicas de construção locais para serem lideradas outra vez pelas pessoas, portanto, outra vez na autoconstrução. E isto fazemos de várias maneiras. Portanto, este contributo tem duas formas, é o material e o do conhecimento. Portanto, a primeira coisa que fazemos é o levantamento e revisão das tipologias e técnicas de construção local e fazer uma revisão dessas para voltar a propô-las de uma forma mais consistente, são mais seguras, para que as casas resistam melhor a um futuro desastre. Temos também depois o desenvolvimento dos materiais didáticos e informativos que são distribuídos, e já lá vamos ver como, para informar esse processo. Isto sempre acompanhado depois com formações práticas para as pessoas aprenderem estas tecnologias que, no fundo, são familiares, mas apenas melhoradas. E depois temos, então, a provisão de materiais e ferramentas adequadas ao contexto que possibilitam esse processo e pensamos também depois no acompanhamento da construção. Finalmente, tudo isto depois é definido, ou ajuda a definir qual vai ser a modalidade da implementação. Pronto, isto eu só queria explicar um pouco qual é o processo e agora eu vou-vos mostrar exemplos de como é que isto pode ser feito. Uma questão antes, as fases da intervenção. Este diagrama mostra um pouco como nós nos organizamos na resposta às crises. Temos o impacto do desastre e depois temos uma primeira fase, que é que chamamos a fase da emergência, que normalmente varia, mas pode ir dos até 3 ou 6 meses depois do acontecimento. E depois temos uma segunda e terceira fase, que é a recuperação e a reconstrução, que são processos muito mais lentos e mais complexos. Normalmente separamos a recuperação e a reconstrução. Eu, para ser verdade, eu nem sei se recuperação é o melhor termo em português, mas em inglês é o que nós chamamos de recovery. E é isso que vamos falar. Pronto, o primeiro caso que eu vos vou falar é o caso do Bangladesh. Eu não sei se estão a par do que aconteceu, mas no Myanmar há uma minoria étnica, que são os Rohingyas, que são muçulmanos que nunca foram reconhecidos pelo governo do Myanmar. E, como tal, não têm direito à cidadania, não existem. E tem havido vários conflitos, várias tensões entre este grupo e o governo e as forças militares e, finalmente, em
em agosto de 2017, houve um ataque e as pessoas fugiram em massa. Houve um enorme êxodo. Já tinha havido, em anos anteriores, desde 1990 e pouco, um primeiro êxodo. Depois, em dezembro de 2016, houve um outro êxodo de 80 mil pessoas. Mas o grande êxodo foi em agosto. Eu não experimentei isto. Este gráfico mostra um pouco o número de pessoas e tínhamos, portanto, uma primeira população de 200 mil Rohingya no Bangladesh. Isto é em agosto de 2017. Até janeiro de 2018 chegaram 670 mil pessoas. Mas se virem a curva do gráfico, de facto, num mês e meio foi quando a maioria das pessoas chegaram. Portanto, basicamente, o que eu estou a tentar explicar é que durante um mês e meio, mais ou menos, chegaram à volta de 600 mil pessoas que atravessaram a fronteira a esta zona do Bangladesh, que é uma das zonas já assim mais pobres do país. Isto, quando eu cheguei em setembro de 2017, as pessoas ainda estavam a chegar e ainda estavam a tentar perceber onde é que se iam estabelecer. Aquilo que aconteceu foi que o governo encaminhou as pessoas para uma zona dos campos que já tinham sido estabelecidos anteriormente, que eu vou-vos mostrar. Esta fotografia mostra a escala, e é uma das coisas que eu vou estar sempre a insistir nesta conferência, é a escala do problema. Da esquerda é uma fotografia tirada desta zona em novembro de 2002. No meio temos a imagem da mesma zona em setembro de 2017, portanto já tinham havido os outros influxos, mas aqui temos dezembro de 2017. Portanto, estão a ver que num espaço de 3 ou 4 meses o que aconteceu a esta zona. Este diagrama, esta imagem também mostra o processo, ou a escala e a densidade. Estes eram os campos de refugiados iniciais, que haviam já antes de agosto. Este era o inicial desde 1990 e tal, e este foi o que foi criado em janeiro de 2017. A seguir a agosto, os campos tornaram-se um megacampo absolutamente gigantesco. Um dos problemas que tinha, se vocês virem, isto é a estrada. Era a estrada que já existia, também aparece na imagem, e o governo só deixou as pessoas estabelecerem-se deste lado da estrada, não deixou mais ninguém ir para este lado. E, portanto, as pessoas foram acumulando e foram indo conquistando terreno à medida que enchiam o espaço. Portanto, uma das coisas que nós tínhamos que resolver é chegarmos aqui e isto já existia. Portanto, isto, num espaço de 20 dias, um mês, este espaço já tinha sido ocupado. Estes esquemas mostram um pouco o problema da densidade. Temos aqui o que é a área desejada, isto é a média dos vários campos. E isto é a área em cada um dos campos. Portanto, estão a ver no campo mais congestionado, esta é a proporção, isto é a área existente e isto é a área desejada por pessoa. Portanto, outra coisa, aquilo que eu vos queria também explicar, mais ou menos, é como é que nós nos organizamos, como é que a assistência humanitária é organizada. Face a um problema destes, quando lá chegamos, como é que trabalhamos e como é que nos organizamos uns aos outros. O sistema da assistência humanitária internacional está bastante bem organizado. A partir do momento em que um governo faz um pedido de assistência internacional, são acionados uma série de mecanismos que são reconhecidos por toda a gente e quando lá chegamos já sabemos como é que trabalhamos uns com os outros. E como nós organizamos é os chamados clusters, ou os setores, que são áreas temáticas de intervenção, que são aqueles que estão aqui indicados, que vêm desde a educação, telecomunicações, segurança alimentar, saúde, logística, nutrição, proteção, a parte do shelter, o abrigo, a água, saneamento e esta parte também, que é a parte da gestão de campos. Hoje vamos falar sobretudo desta, mas que afeta todas as outras, mas não temos tempo para tudo. Pronto, então voltamos ao Bangladesh. Como é que então nos organizamos? A minha organização, que tem um papel fundamental na parte da gestão do campus, imediatamente tivemos que começar a perceber quais são os problemas e como é que vamos ajudar as pessoas a melhorar as qualidades de vida. Uma das questões que é importante perceber é que o Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo. O facto de haver este terreno livre
quer dizer que não era um tipo de terreno propício à habitação. Portanto, nós já sabemos à partida que as pessoas iam estar a viver em sítios que não eram ideais nem pensar. Com a desflorestação que vocês viram naquelas imagens do antes, depois, etc., todo o problema de segurança de solos, de deslizamentos de terras, etc., ficou profundamente agravado. Mas o Bangladesh tem duas épocas de ciclones e uma época de monções. Portanto, chove imenso nestas zonas e, portanto, como podem ver pela topografia, isto é tudo formado pela água. Portanto, quando as pessoas que não tinham espaço começaram a edificar os seus abrigos, puseram nos sítios onde tinham espaço e não necessariamente onde era seguro. Portanto, as primeiras coisas que fizemos foi começar também a fazer essa análise, perceber quem é que estava nas zonas em risco. Isto, para além da segurança física, tinha também levanta-se imensas questões na segurança do ponto de vista higiênico e de crises de saúde que podia acontecer. Com este levantamento das pessoas, quem é que estava em risco, depois começou-se a fazer o planeamento de relocalização de algumas destas famílias. Outra coisa que trabalhámos bastante foi, ao mesmo tempo que tínhamos em vista o problema na macroescala, também na microescala, como é que podemos intervir e melhorar as condições de vida diretamente das pessoas. Ao espaço quase individual, mais uma vez, lembrem-se da densidade do problema, não tivemos nunca tempo de ir preparar estes campos antes das pessoas chegarem. Foi ao contrário, isto à medida que nós que íamos avançando é que fomos conseguindo fazer pequenas melhorias. E então o setor preparou este catálogo que, no fundo, é um menu de várias possibilidades de como melhorar algumas partes nos campos. Aqui só vou dar alguns exemplos, mas o catálogo é mais complexo. Aqui vemos como é que dá instruções, como é que as pessoas podem estabilizar as suas plataformas. O terreno é ultra acidentado, as pessoas chegaram e começaram a cortar e, portanto, sem qualquer tipo de consideração. Isto eram recomendações para fazer esse tipo de coisa. Os materiais, como podem ver, são sacos de areia e bambu. Há outra questão importante em relação ao Bangladesh. É uma questão altamente política. O governo do Bangladesh não quer demonstrar ou dar a impressão de que aceita que estas pessoas estejam lá por muito tempo. É muito importante que eles mantenham a pressão política, porque o governo do Myanmar tenha estas pessoas de volta. E, portanto, nada neste campo pode ser feito com materiais de longa duração. Tudo é feito com bambu e sacos de areia e terra. Aqui temos os exemplos dos drenos, dos canais de drenagem, mais uma vez feitos com sacos de areia e com betão. Os caminhos, pontes. A maneira como as pontes foram construídas foi nós trazíamos os bambus com o mínimo de recomendações, tipo o vão não pode ter mais de X, foram as pessoas que construíram as pontes. Iluminação, como podem imaginar, não havia um único candeeiro. Esta zona era um parque natural. Portanto, temos 800 mil pessoas num espaço muito reduzido, sem qualquer tipo de iluminação à noite. Isto levanta imensos problemas do ponto de vista da segurança, questões de violência de género, etc, etc. Portanto, foi fundamental começar a perceber como é que se podia começar a iluminar o campo com candeeiros com painéis solares. Construção de estradas, como eu tinha explicado ao princípio, só havia uma estrada e as pessoas foram conquistando terreno a partir da estrada para dentro. Isto tinha um enorme problema que era não tínhamos acesso à parte de dentro dos campos onde as pessoas estavam. Distribuição de comida, chegar às pessoas dar cuidados de saúde, tudo, águas, saneamentos, etc. Portanto, uma das primeiras coisas que foi preciso fazer foi construir uma nova estrada que atravessava o campo. Esta é a estrada. É esta a estrada. Pronto, eu estou sempre a tentar vos mostrar, eu não consigo, mas estão a ver, aquilo vai até lá ao fundo. É a perder de vista. É o maior campo de refugiados do mundo neste momento. Pronto, e depois aqui também vêm alguns trabalhos de arranjos exteriores, etc.
Temos uma ponte, mais uma vez. Estes são os abrigos, já vamos falar sobre eles. Os caminhos foram feitos. Esta é a Megan, é uma arquiteta australiana, foi ela que fez o catálogo daquelas recomendações que eu vos mostrei. É das poucas arquitetas a trabalhar aqui. Aqui está aquela estrada que eu vos mostrei há pouco. Os muros de retenção em bambu, e começou-se também rapidamente a perceber que seria importante começar a plantar ervas para reter as terras. Os drenos, as escadas, os candeeiros. Da parte do abrigo, as pessoas quando chegaram começaram a comprar logo estes plásticos que vêm aqui nesta imagem, que são de muito pobre qualidade. Portanto, que não resistem nada, nem ao sol, nem ao vento, nem à chuva. Portanto, a primeira coisa, das primeiras coisas que fizemos foi perceber como é que íamos substituir todos estes plásticos pretos por lonas plásticas que são altamente resistentes aos raios solares, à chuva, etc., que já são definidas internacionalmente como um material adequado para este tipo de situações. A primeira coisa que fizemos, então, foi pensar, distribuir, normalmente fazemos 2 por casa, mas o problema era tal que fizemos uma ronda de um e depois uma segunda ronda do segundo. Pronto. A parte do abrigo. Este trabalho foi feito também por um outro arquiteto, temos 2 arquitetos. Este português é o Pedro Salaversa, que esteve lá e esteve então a trabalhar com as várias equipas e perceber quais são as melhorias que as pessoas, elas próprias, podem fazer com algum acompanhamento externo para melhorar as suas condições dos seus abrigos. Aqui temos recomendações em relação à implantação, os muros de suporte, etc. Como eu disse, tudo é construído em bambu. Aqui são recomendações já revistas, já é uma segunda fase, porque aquilo que se percebeu é que os bambus não podem estar em contacto direto com o sol. E claro que as pessoas chegaram e construíram, puseram. Portanto, neste momento estamos a rever toda a maneira como os bambus são usados para fazer com que os shelters durem mais tempo, os abrigos. Aqui as juntas, como é que se faz com o bambu, de forma a resistir a mais tempo, como é que se faz a amarração, etc. Aqui temos como é que se amarra as lonas plásticas ao chão. O livro tem mais elementos, dá mais recomendações, mas isto é só uma breve descrição. Pronto, depois com estes materiais, então começámos a trabalhar com as pessoas e ensiná-las de uma forma muito prática como então usar estes materiais e o bambu de forma a resistirem mais tempo. Aqui temos uma família que também está a reconstruir o seu shelter. Estão a ver a densidade, não é? Não há espaço. Aqui, por exemplo, um dos problemas é onde é que se põe uma latrina? Não há espaço. Pronto. Apesar de todo o trabalho que foi feito, os campos ainda têm este aspecto. Foi incrível o que já foi feito num espaço de 1 ano, mas é preciso mais apoio, mais soluções que não comprometam a posição política do governo do Bangladesh, mas que permitam às pessoas terem melhores condições de vida. Finalmente, depois de muita insistência e muitos pedidos, o Governo acabou por dar mais espaço e foram feitas estas extensões do campo. Já houve, foi ao contrário, houve tempo para fazer terraplanagens, pensar como é que se ia chegar, como é que se ia pôr os abrigos lá e tem a estar. O Nepal. Deixem-me só dar um golo de água, desculpem lá. O Nepal, como eu disse na apresentação, houve 2 terremotos em abril e maio de 2015. Como consequência, houve mais de 5 milhões de pessoas afetadas, 770 mil casas destruídas, ou completamente ou parcialmente, e 100 mil desalojados. Estas são imagens, eu não tenho boas imagens das aldeias, mas como podem ver, estão os Himalaias, que têm um povoamento muito disperso. Há várias pequeninas aldeias em todo o lado, em zonas onde não há estradas. Eu não tenho boas imagens disso, portanto não vos consigo mostrar bem esse lado do problema, mas aqui temos pequenas cidades que foram completamente destruídas. Aqui temos edifícios em betão e o grande problema é que aconteceu isto. Os edifícios mexeram completamente
muitas vezes não ruíram, mas ficaram, obviamente, em situação muito perigosa. Desculpem. E mesmo assim, houve pessoas que preferiram, obviamente não podiam dormir dentro das suas próprias casas, montaram as tendas, os seus abrigos ao lado das casas. Ou foram para campos. Isto é um campo no norte do Nepal, está ali o Everest, e as pessoas ficaram muitos meses neste tipo de campos. Das coisas que nós fizemos foi ajudar o governo do Nepal com as demolições. Com estes edifícios eram de facto um perigo público, não se podia retomar a vida sem demolir estes edifícios. Outro tema que foi importante trabalhar foi a remoção dos escombros. E também foi uma maneira de começar a ter esquemas de trabalho e dar dinheiro às populações para começarem a ter algum dinheiro que possa também ajudar ao processo de recuperação. E aqui temos várias mulheres a carregar escombros com elas. Um dos problemas que muitas vezes não pensamos e que é muito complicado resolver é onde é que se põem os escombros. Com esta quantidade de ruínas e de escombros é preciso pensar, e há sempre ideias de, por favor, faz-se uma montanha, já estamos nos Himalaias. Nunca houve muito uma grande solução para esse problema, que é uma coisa, muitas vezes pensas, ok, faz-se, parte-se os escombros e serve para fazer as partes de baixo, agora não estou a lembrar dos termos técnicos, os enrocamentos e não sei o quê, é isso. Pronto, devido à geografia, devido à topografia, devido à dificuldade de acesso, uma das coisas que no Nepal optámos, lá está, tem a ver com estas estratégias de intervenção, foi que passar rapidamente a distribuir chapa ondulada em vez das lonas plásticas. Porque é tão difícil chegar que mais valia usar esse esforço logístico que era fazer as distribuições para começar já a dar materiais mais duradouros. Eu penso, e pronto, temos aqui a imagem dos helicópteros a fazer distribuições. A senhora, esta imagem é péssima, eu peço desculpa, mas eu não quis deixar de vos mostrar, porque o que aqui está é uma fotografia de um quadro que eu tirei, mas mostra os sherpas a carregarem estas chapas onduladas, enroladas à cabeça, por uma montanha acima. Porque o que acontece no Nepal, nem helicópteros chegam a todo lado. Portanto, era preciso pensar o que era a cadeia da distribuição. E o Programa Alimentar da Alimentação tinha este programa que era a última milha, que então faziam a distribuição dos bens até onde fosse preciso. Pronto, quanto à reconstrução da habitação, como falámos há pouco, autoconstrução, as pessoas rapidamente recomeçam a reconstruir as suas casas e é mais uma vez uma corrida contra o tempo que fazemos, que é como é que vamos influenciar esse processo, como é que vamos tentar que as pessoas incorporem na sua reconstrução as tecnologias construtivas revistas para que as casas resistam melhor a um próximo desastre. Portanto, aquilo que se fez foi com os vários atores que estavam a trabalhar a parte da reconstrução, foi começar então a perceber quais tinham sido as partes fracas, porque é que as casas colapsaram com o terremoto, quais são os pontos fracos da construção e como é que estes podem ser reforçados. Tem a ver com as amarrações. Isto no Nepal, a maior parte das casas nestas aldeias que eu não vos mostrei, é em pedra. E, portanto, e muitas vezes com junta seca, nem sequer tinha nenhuma argamassa. E, portanto, muito rapidamente ruíram. Portanto, foi perceber como é que se poderia fazer essa revisão das técnicas locais e fazer sugestões muito pragmáticas ou práticas de como fazer e melhorar a resistência das casas. Aqui temos uma imagem, mais uma vez, das formações técnicas em que as pessoas experimentam e fazem os mesmos materiais para que depois possam voltar para as suas aldeias e não só reconstruir as suas casas, mas também influenciar o processo de reconstrução que outras pessoas possam estar a fazer. Aqui temos uma imagem, então, das pessoas a reconstruírem as suas casas. Reparem bem na geografia, na topografia. Isto foi um processo em que o Governo ia dar
dinheiro, a estratégia do governo é, eles iam dar dinheiro e a comunidade internacional fazia então este apoio técnico. Foi essa uma estratégia logo combinada com o governo do Nepal. Pronto, passados 3 anos, ainda estão a reconstruir as casas. Isto é um processo, de facto, muito complexo e moroso. Isto é uma imagem do Paquistão. Houve as grandes cheias, as primeiras grandes cheias em 2010, no país inteiro. Ai, isto é muito sensível. Que afetaram 20 milhões de pessoas e foi no país inteiro mesmo. As cheias começaram no norte até ao sul do país. Isto é uma imagem do sul, que é muito deserto, é muito plano. E quase 2 milhões de casas foram destruídas pelas cheias. Depois, eu fui então para o Paquistão nesta altura, em 2010, e depois houve novas cheias, durante 3 anos consecutivos houve cheias no Paquistão, nesta zona. E, portanto, em 2011 e 2012. E, portanto, eu depois voltei para o Paquistão, onde eu fiquei a viver 1 ano, a trabalhar nestes projetos. Aqui temos as imagens das pessoas desalojadas, já com os abrigos de emergência. Aquilo que foi distribuído às pessoas foram bambus e as lonas plásticas, e as pessoas montaram elas próprias as suas, da maneira como veem, de várias maneiras, como aqueles que lhes davam mais jeito. E os animais, que é uma parte fundamental, porque é um bem essencial para a sobrevivência das pessoas, que tem a ver com a sua riqueza. E, portanto, muitas vezes temos que pensar também nos animais. Pronto, ou as pessoas também ficaram junto às suas casas, por uma questão de proteção, por questões sociais, etc. E esta é uma imagem claramente em que mostra isso, é por isso que eu gosto desta imagem, que é a casa em ruína e a pessoa que montou o seu abrigo, a sua tenda, como pôde no espaço que tinha, que não tinha sido inundado. Pronto, mais uma vez o mesmo processo. Contratámos, por acaso, até foi uma empresa de arquitetos paquistaneses que já tinham vindo a fazer muito trabalho. Há muitos desastres naturais no Paquistão e, portanto, esta empresa já tinha alguma experiência de fazer este tipo de trabalho, de perceber quais eram as tipologias e as técnicas de construção locais, como é que se podem melhorar e depois transformar isso em materiais informativos de forma e didática que as pessoas com baixos níveis de literacia possam compreender, que é uma parte fundamental. Pronto, esta zona do Paquistão, agora estamos no sul do Paquistão exclusivamente, foram identificadas várias tipologias, todas eram construção em adobe e, portanto, foi mais uma vez rever quais são os pontos fracos, o que é que se deu durante as cheias e como é que se poderia melhorar. Pronto, uma das coisas que é completamente diferente é como é que cada um destes desastres afeta a construção, não é? E como podem imaginar, como eu vos mostrei, aquela imagem principal, como é uma zona muito plana, demorou muito tempo a água a desaparecer. Isto quer dizer que as casas tiveram muito tempo na água e, portanto, as estruturas não aguentaram e colapsaram. E quando as paredes começaram a colapsar, os telhados eram tão pesados que caíram em cima das pessoas. Não houve muitos mortos porque isto foi um processo muito lento, não é como um terremoto. Pronto. O processo, aqui mais uma vez uma formação técnica, com os materiais, não é muito boa imagem, e a reconstrução que as pessoas foram fazendo. A metodologia deste projeto foi semelhante àquilo que eu vos tinha explicado anteriormente em relação ao Nepal. As pessoas, isto era um programa da OIM, aquilo que nós combinámos com as comunidades foi toda a gente ao mesmo nível, toda a gente faz a fundação. Quando toda a gente tiver a completa a fundação, recebem uma nova tranche de dinheiro, toda a gente chega ao mesmo patamar, e, portanto, isto funcionava como um estímulo de toda a gente concretizar a construção e ter as casas realmente prontas. Nós dávamos o dinheiro, o conhecimento técnico e as pessoas iam construindo. Depois tínhamos equipas que iam tanto lá e que iam ajudando, caso houvesse alguma necessidade, de ir apoiando o processo da construção. Uma imagem. Esta já é uma casa completa. E o interior. Depois temos tintas também, quem quis decorar as suas casas, decoraram
Apareceram coisas incríveis, foi o máximo. Esta é uma imagem que eu também queria só mostrar porque é uma tipologia completamente diferente. É no deserto de Tar Parkar, caso na fronteira com a Índia, e aqui as casas eram circulares com estes tetos cónicos. A casa é branca, porque as pessoas decidiram não só pintar, mas também começámos a perceber que se usassem cal hidráulicas eram mais resistentes às inundações. Depois fizemos vários estudos, fizemos uma pesquisa séria de testes de laboratório, como é que as casas podiam de facto resistir mais tempo. Ok. Como é que eu estou de tempo? Ok. Filipinas. Eu não sei se lembram deste tufão, mas em 2013 houve um dos maiores tufões de sempre. Desde então já houve vários maiores tufões de sempre, mas nesta altura foi o maior tufão de sempre, que foi uma categoria 5, que quer dizer que os ventos são à volta de 300 km por hora e podem ir... Houve ventos, depois eles chamam uma coisa que é os wind gusts, as rajadas, que foram até 375 km por hora. Esta fotografia, não sei se conseguem perceber aqui, mas as Filipinas estão aqui. Portanto, o tufão era do tamanho do país, basicamente. Esta é uma fotografia que mostra um pouco da destruição, mas estes números são mais claros. 14 milhões de pessoas afetadas. Quando eu digo afetadas, não necessariamente perderam as casas, mas, por exemplo, perderam as suas colheitas, perderam empregos, perderam... Assim, há várias formas, não tem só a ver... Este número, sim, tem a ver só com as casas. 1,1 milhões de casas destruídas e 4 milhões de pessoas desalojadas. Ok, eu aqui vou explicar, destes projetos todos que eu vos expliquei, o que eu passei mais tempo, onde eu estive mais envolvida desde o princípio ao fim, é o projeto das Filipinas e, portanto, é o que eu tenho mais para vos falar, portanto, vou demorar um bocadinho mais tempo aqui. Portanto, temos as fases de emergência, de recuperação e de reconstrução. Mas primeiro eu queria explicar aqui um bocadinho mais como é que organizamos, como é que fazemos estas contas, quem é que faz o quê, que dinheiro é que temos, que é uma parte fundamental. Quando um governo pede ajuda internacional, o pressuposto é que não tem capacidade para responder ao desastre sozinho. Tem alguma capacidade para responder a uma parte, mas não tem capacidade para responder a todas as necessidades. E, portanto, quando faz o pedido de ajuda internacional, já há um reconhecimento que, bom, há uma parte que as pessoas vão ser assistidas pelo governo e outra parte vão ser assistidas pela comunidade internacional. No caso das Filipinas, o governo disse 50%, nós temos garantido, vocês fazem os outros 50%. Portanto, estamos a falar à volta de 500 mil pessoas que nós iríamos... 500 mil pessoas não, 500 mil casas, que multipliquem por 5 e é o número de pessoas, dá 2.500 pessoas, milhões. Bom, depois como a coisa se organiza os vários setores, aqueles que eu vos mostrei ao princípio, juntam-se todos, fazem umas contas, qual é as necessidades, qual é o tipo de intervenções que podemos implementar e pede-se X dinheiro. No caso das Filipinas, pedimos 180 milhões de dólares, só para a parte do abrigo, para 50% das necessidades. No entanto, nunca ninguém recebe o dinheiro todo. Lá está, é os tais 30% que eu falei ao princípio, só 30% é que recebe a ajuda humanitária. No caso das Filipinas, as necessidades eram tão grandes que nem sequer isso, portanto, só chegamos... chegamos a 76 milhões de dólares. Voltemos aqui às contas, desculpem lá. Se tivéssemos os 180 milhões de dólares a dividir pelo nosso grupo que iríamos assistir dos 500 mil famílias, dava 360 dólares por família. Não é? Abrigo, parte da casa, 360 dólares por família. Mas nós só recebemos metade, menos de metade. Portanto, se continuarmos com as contas, que ainda temos 360, que é o nosso patamar, não é? Então já só estamos a dizer que vamos assistir 200 mil pessoas. Casas, famílias, desculpem. Portanto, a pergunta difícil é
quem? Nós temos 1,1 milhões de famílias que ficaram com as casas destruídas completamente ou parcialmente. Mas nós já sabemos de antemão que só vamos ter dinheiro para assistir 200 mil famílias. Como é que? Quem? Portanto, há um processo de identificação das necessidades e, obviamente, que aquilo que toda a gente concorda, então vamos mesmo dirigir esta assistência a quem precisa mais, aos mais vulneráveis, aos grupos mais vulneráveis. E então aí começamos a trabalhar com as pessoas que estão no terreno, a parte da tal grupo que eu também falei no princípio, que faz a proteção, que tem a ver com direitos humanos, que fazemos o levantamento tem a ver, podem ser pessoas com deficiência, pessoas doentes, mulheres ou homens que tenham filhos, mas que vivam sozinhos, crianças que não têm pais ou que perderam os pais, etc. Portanto, há uma série de vulnerabilidades sociais que, juntamente com o estado de degradação da habitação, fazem com que nós identifiquemos o nosso grupo para quem vamos trabalhar. Pronto, posto isto, começa o ciclo. Distribuições de artigos de emergência. Aqui temos uma distribuição daquelas lonas plásticas. Se repararem, está um barco em terra. O que aconteceu nesta zona, já vamos falar disso mais aqui à frente, é que houve um tsunami e pôs imensos barcos em terra. Uma das dificuldades nas Filipinas é que é um arquipélago e tem imensas ilhas. Portanto, nós tínhamos que chegar a todo o lado. Pronto, no Nepal tínhamos os Sherpas que iam com as chapas onduladas à cabeça. Aqui usávamos barquinhos. Aqui é uma distribuição de bens essenciais não alimentares que têm a ver com... São coisas para dormir, uns colchõezinhos fininhos, aquilo que nós chamamos de trens de cozinha, que também tudo adaptado, os hygiene kits, etc. Isto é a parte... Eu nem estou a falar muito desta parte da emergência, porque é muito isso sim é bastante standardizado. Fazemos adaptações aos locais. Por exemplo, as ferramentas, há um kit de ferramentas que já está mais ou menos estipulado, mas que é revisto conforme os sítios. Por exemplo, no Haiti, as machetes foram retiradas, porque teria sido uma mortandade se tivéssemos andado a distribuir machetes. Noutros países, pode distribuir machetes, é completamente ok. Pronto, voltando à parte da construção, da reconstrução das casas. Temos o mesmo processo, foram identificadas as tipologias e as construções locais, neste caso temos a madeira. Foram sempre, não sei se expliquei nos outros casos, em que cada um destas imagens depois tinham um póster dedicado a cada uma destas componentes da construção. Portanto, temos aqui as fundações, depois havia um póster dedicado às fundações, as partes das amarrações e tínhamos essa informação. Pronto. Portanto, mais uma vez quais são as coisas fundamentais que as pessoas têm que ter em consideração para reconstruírem as casas de uma forma mais segura. Voltando à parte do o que é que fazemos, qual é aquela parte, lembra-se do qual é o contributo mínimo que nós podemos dar para apoiar este processo de autoconstrução. Isto foi um pacote que nós criámos, que incluía as chapas onduladas para os telhados, ferramentas de construção, madeira, e já vou explicar como é que esta madeira aparecia aqui, as tais formações técnicas e dinheiro. A parte do dinheiro era fundamental porque não era muito dinheiro, nós não tínhamos muito dinheiro aqui, mas era algum que permitia que as pessoas pudessem fazer algumas escolhas personalizadas, o que é muito difícil neste tipo de intervenções e como veem aqui, nós distribuímos este pacote a 60 mil famílias. É muito difícil estipular o que é um pacote para tanta gente que terá necessidades muito diferentes, não é? Ok, todos perderam a casa, mas se calhar há uns que têm ainda umas partes ou até conseguem recuperar dos escombros alguns elementos e, portanto, esta ideia do pacote standard é um bocado complicada e nós temos completamente essa noção. Portanto, tem-se vindo a insistir cada vez mais na parte de dar algum dinheiro às pessoas para que elas possam fazer algumas escolhas por si próprias
que melhor se adapta às suas necessidades no processo da reconstrução. Pode ser contratar o carpinteiro, pode ser, sei lá, o transporte destas coisas para casa. Há várias maneiras de gastar ou de usar este dinheiro. Pronto, no meio desta destruição toda, destes ventos que eu vos falei, as árvores, os coqueiros foram grandes vítimas e houve 33 milhões de coqueiros caídos ou estragados. Este tinha várias implicações. Uma delas, com os coqueiros no chão, os agricultores não podiam continuar as suas colheitas e, portanto, era fundamental começar rapidamente a retirar os coqueiros. Também havia o problema dos coqueiros estarem em contacto com a terra e, portanto, iam apodrecer ou ficar com térmitas e depois já não podiam ser usados para a construção. As casas locais usavam a madeira de coqueiro como estruturas. Portanto, quando nós percebemos isso, pensámos, bem, vamos então começar vamos usar esta madeira, recuperar a madeira, para distribuir para as pessoas. Portanto, aquela imagem que eu disse, a madeira daquele pacote foi recuperada desta maneira. E, portanto, numa operação nas 5 regiões, não sei quantas ilhas, nós conseguimos recuperar ou transformar 1 milhão de coqueiros em tábuas de madeira. Pronto. Esta coisa toda parte do pressuposto daquilo que eu vos falei da autorrecuperação, da autoconstrução, que as pessoas têm capacidade para o fazerem sozinha. Mas, mais uma vez, tendo em conta que quem vai receber a ajuda é o grupo mais necessitado, os grupos com mais vulnerabilidade, haverá com certeza pessoas que não têm capacidade para construir nada sozinhos. E, portanto, temos que ter uma solução, essa que não investe tanto na parte do processo, mas que na atribuição de um produto mais acabado, que são o que nós chamamos os abrigos temporários. Pronto, partem mais uma vez da análise das tipologias locais, são feitos em madeira. Aqui tem uma imagem, a estrutura é madeira de coqueiro, as paredes são uma coisa que se chama o amacan, que é bambu entrelaçado, tem aqui um exemplo. Pronto, e estes são então estas famílias que podiam voltar ao seu sítio de origem, a casa destruída está aqui ao lado, mas não tinham capacidade de construir por si sós, mas estavam no seu sítio original. Fizemos 3.700 destes em 100 aldeias. Em relação ao problema que eu falei há bocado, nas zonas costeiras, houve um problema que aconteceu nas Filipinas, foi... há um nome técnico diferente, que eu não sei em português, vão-me desculpar, para o fenómeno do tsunami quando é provocado por tempestades. Toda a gente sabe o que é um tsunami, mas ninguém sabe o que é um storm surge. E, portanto, eu não sei mesmo traduzir isto, mas quando as pessoas anunciaram, quando o governo das Filipinas e as proteções civis, etc., anunciaram às pessoas que ia haver um storm surge, ninguém sabia o que é que isso era, portanto, não evacuaram das zonas costeiras. E foi por isso que morreu tanta gente nas zonas costeiras aqui das Filipinas. E com elas vieram os barcos que há bocado também vos tinha mostrado. Acho que esta imagem é bastante clara, que demonstra um problema, que o que aconteceu foi que depois as pessoas, ao longo do tempo, foram-se habituando à presença dos barcos e foram reconstruindo as suas casas. Mas o governo das Filipinas, para evitar situações semelhantes, declarou zonas de não construção. As no-build zones em algumas destas zonas. Que não foram exatamente seguidas, mas pronto, vou-vos poupar aos pormenores. A ideia era essa, para proteger as pessoas, não vamos, sobretudo porque muitas delas estavam em situação irregular ali, declararam estas no-build zones. Houve uma coisa que, só para terem a parte da cultura também em conta, é que quem vivia nestas zonas costeiras, muitas das pessoas são grupos que se chamam Bajau, que são os ciganos do mar e que, portanto, necessariamente têm que estar dentro da água. Eles constroem aquelas casas em palafitas e muitas essas foram completamente destruídas. Portanto, quem quis
Quem aceitou ser relocalizado para novos sítios, também havia essa possibilidade e também construímos vários sites desses, com o mesmo, mais ou menos o mesmo modelo de casa. Depois havia também um outro caso, que foi o governo das Filipinas, no seu próprio programa de reconstrução, tinha que iam dar casas às pessoas afetadas pelo tufão. Mas casas permanentes e, portanto, iam demorar 2 anos até estarem feitas para as pessoas se poderem mudar. Portanto, nós precisávamos de situações temporárias em que as pessoas pudessem estar, não podiam estar nas tais zonas de não construção, não se podia ir, não lhes íamos dar uma casa naquela zona, portanto, era preciso criar uma zona de trânsito, vá. E então, este é um site, um campo, não sei como lhe chamar, que tem precisamente essa particularidade. O terreno, a questão do terreno é sempre complicada, mas esta, como nós já sabíamos que ia ser por um espaço de tempo limitado, a Câmara negociou com o dono do terreno usarmos este para estas famílias. E as pessoas ficavam aqui 2 anos e depois rodavam. Uma das coisas que temos sempre que pensar, que é fundamental, e tem a ver com aquilo que eu estava a explicar dos ciganos do mar, que não é só a questão do abrigo, é o que é que estas pessoas vão fazer? Vão viver de quê? Qual é o transporte? Onde é que estão as escolas? Onde é que têm acesso a cuidados de saúde? Onde é que têm acesso a emprego, etc. Portanto, são todas considerações que hoje não temos tempo para ir lá, mas só para dizer que, obviamente, têm que ser consideradas, sobretudo quando estamos a falar em relocalização. É um processo muito complicado. Pronto, as pessoas gostaram muito destes abrigos, descobriram uma sombrinha e punham lá as suas redes e passavam aqui tardes. Pronto, passado um ano, isto tudo que eu vos mostrei, nós fizemos num espaço de 1 ano. Os pacotes, as madeiras, os CGIs, os shelters temporários, etc, etc. E o Governo gostou bastante do nosso programa e então veio-nos pedir que havia um grupo de pessoas, de famílias, num sítio X, que ainda não tinham recebido assistência nenhuma e que queria muito que nós fizéssemos os tais abrigos, os que eu vos mostrei anteriormente. Nós achámos que já tinha passado tanto tempo que não fazia sentido nenhum ainda estar a trabalhar o tema do temporário, sobretudo quando nós sabíamos que não era nada temporário, eram as casas das pessoas, eram no sítio onde elas viviam, não eram destes sites de trânsito, e que então propusemos repensar aqueles modelos que tínhamos estado a trabalhar para as casas mais definitivas. E, portanto, temos chamámos a casa de madeira, era as timber houses. Outra coisa que isto em inglês faz mais sentido que em português é que nós estamos sempre a trabalhar o tema do shelter. E quando as pessoas me começavam a falar em permanent shelter, eu dizia, pá, mas isso é uma casa, não é um house. Portanto, eu fiz imensa questão que se chamassem as timber houses. Pronto. Aqui já tínhamos 2 quartos, nas outras casas só tínhamos 1. Aqui temos 2 quartos, uma sala, a varanda, que é uma parte fundamental na cultura filipina desta zona. Já tínhamos uma casa de banho incorporada fora, mas debaixo do mesmo telhado, e uma zona de cozinha, que as outras não tinham. E isso era que era a parte fundamental, que vamos já incorporar todos os usos da casa nesta unidade de habitação. Pronto, e fizemos 640 destas, que as pessoas ficaram bastante satisfeitas, continuámos a usar bastante os mesmos materiais, mas claramente já com mais alguma qualidade. Houve espaço para as pessoas adaptarem da forma que queriam e começaram a aparecer imensos destes quiosques que vendem tudo e nada. Pronto. Uma das coisas que tivemos que pensar também foi os edifícios públicos. Com tudo o resto que foi destruído, os edifícios públicos também. Este é um exemplo. Este edifício, até onde nós fazíamos as nossas reuniões de coordenação ao princípio, mas aconteceu uma coisa que foi, ao longo deste ano que eu vos estive a descrever, portanto, o tufão foi em novembro de 2013. Em julho de 2014, portanto, ainda estávamos nós a construir muitas destas casas ou abrigos, houve um outro tufão. Ao passo que o primeiro foi categoria 5, este foi categoria 3, não foi tão forte. Mas, dada a experiência anterior, o Governo forçou a evacuação da grande maioria das pessoas que tinha, porque ainda por cima ia atingir a mesma zona.
E as pessoas, quando voltaram, viram as casas, tinham resistido, ficaram super contentes e acharam, nunca mais temos que evacuar, porque agora os nossos shelters, os abrigos são maravilhosos. Pronto, eu fiquei em pânico, porque uma categoria 3, estas casas resistem, mas um 5, não. E, portanto, era fundamental insistir na necessidade da evacuação e porque se vier uma categoria 5, não há casinha de madeira que aguente. E, portanto, recomeçámos a pensar, fizemos um levantamento dos edifícios que as pessoas normalmente usam. Também ouvimos histórias de pessoas que tiveram que se esconder em grutas porque os edifícios públicos tinham sido demolidos, portanto, o único sítio para onde puderam ir nesse tal tufão foi grutas. E, portanto, isso tudo levou levantou a questão dos centros de evacuação outra vez. Posto isto, nós pusemos-nos a pensar e então desenhámos nós o que poderia ser um edifício, um centro de evacuação. Ao contrário dos bons projetos de arquitetura, não tínhamos um terreno, a ideia era propor um modelo primeiro que depois pudesse ser adaptado ao terreno. Portanto, foi pensar o que é que seriam as características de um edifício que permitissem a evacuação segura de pessoas. A evacuação normalmente é um período curto, 72 horas e tal. Só em casos muito raros é que se prolonga, se a crise for muito grave, é que as pessoas ficam muito mais tempo. Mas como não tínhamos terreno, não tínhamos a direção dos ventos, portanto não sabíamos quais eram os ventos predominantes, etc. Portanto, a forma do edifício tinha que ser de tal forma que resistisse os ventos de qualquer uma das direções. Outra questão fundamental era pensar que os edifícios tinham que ter luz e ventilação natural. Isto foi um bocadinho reação a uma proposta com um colega meu que trabalhava comigo, não arquiteto, que tinha tido uma ideia muito gira e que tinha visto uns edifícios altamente, que eram umas cúpulas, e que as pessoas no Texas iam para umas cúpulas e que ficavam lá muito seguras, mas tudo era uma cúpula completamente sem ventilação e tudo dependente da eletricidade. Ora, é certo que em qualquer uma destas crises, a eletricidade é das primeiras coisas que vai à vida. E, portanto, nós não podemos ter um edifício que depende de eletricidade para ter pessoas lá dentro mais do que X horas. E, portanto, esta nossa insistência nesta grande prioridade que era que o edifício tivesse luz natural e ventilação natural. A outra coisa aquilo que pensámos foi pensar numa maneira em que houvesse, como é que garantimos a ventilação e a luz natural, mas ao mesmo tempo garantir que as pessoas estejam num núcleo seguro, não é? Com os ventos desta ordem, com objetos a voar de um lado para o outro. Portanto, pensámos num edifício que tivesse um núcleo central e à volta tínhamos a circulação externa que fazia a distribuição das pessoas pelos 2 pisos. Pronto, finalmente, com o apoio da Unicef, que por várias razões, construímos este edifício em que lá está a dita rampa, aqui é a entrada principal, e depois a rampa anda à volta do edifício para chegar ao outro piso. Temos estas aberturas todas, daquele lado, no tal núcleo duro, quando se é preciso tempestade, tem daqueles estores metálicos que fecham, para proteger do embate dos objetos e chuvas, etc. Finalmente, só para perceberem um bocadinho o problema nesta zona do mundo e porque é que eu ando sempre de um lado para o outro, isto é o calendário que mostra estes riscos aqui, não sei se vê muito bem, é o número de tufões que atinge a Ásia, o Pacífico, por ano em cada mês do ano. Portanto, estão a ver que a partir de julho, quanto mais cinzento, maior é a intensidade. E, portanto, esta é de facto uma zona que está sempre exposta a este tipo de desastres. E pronto, chegamos ao fim. Eu falei-vos do Bangladesh, de uma crise de refugiados, falei-vos das complexidades dos campos, falei-vos da construção em bambu, falei do Nepal, dos terremotos, aqui tínhamos construção em pedra, não passei aqui tanto tempo. Achei-os no Paquistão, com as construções em adobe, e nas Filipinas, com as várias etapas do projeto, e sobretudo construção em madeira. E pronto, para relembrar que aquilo que guia as intervenções tem a ver com a escala, a cobertura das necessidades,
a priorização do processo em vez do produto, pensar qual é o tal contributo mínimo que catalisa a autoconstrução e que muitas vezes isso passa por dar o apoio ao processo de reconstrução com a inclusão das técnicas de construção revistas para aumentar a segurança das pessoas. Obrigada. Perguntei. Pronto, eu acho que consegui fazer isto no tempo que me tinha sido dado e acho que temos tempo para perguntas. Que eu espero que tenham, que eu já falei imenso. Madalena Moita. Olá, boa tarde. Muito bonita a tua apresentação. Obrigada. Fiquei com curiosidade. Bem, sei que emergência, fator tempo tem que ser a vossa maior dor de cabeça, mas fiquei com alguma curiosidade de perceber como é que vocês gerem um pouco o equilíbrio entre o temporário e o permanente. Não só porque o mundo não está bonito e o calendário da Ásia, como acabaste de mostrar, só da Ásia, está a criar emergências a toda a hora, portanto as prioridades da vossa organização com dinheiro curto devem estar sempre a mudar, portanto vocês se calhar nesse círculo todo bonito que vocês têm, vocês não conseguem como gostariam de dar apoio a todas as fases, mas também porque as situações são muito diferentes. Imagino que apoiar depois de um terremoto seja diferente do que a questão do Bangladesh que nos estavas a mostrar, em que se calhar as pessoas poderão lá ficar durante 3 décadas, como acontece com alguns dos campos de refugiados. Portanto, era perceber o que é essa dificuldade acrescida que vocês devem ter de ter que gerir esse outro fator de tempo entre as vossas prioridades e situações muito diferentes que obrigariam a pensar em tempos diferentes. E como isso altera, se calhar, as construções entre o temporário e o permanente? Pronto, isso é uma das perguntas fundamentais para a qual ninguém tem grande resposta. Uma das dificuldades tem a ver com aquilo que eu também falei ao princípio, que tem a ver com os financiamentos. Há mais dinheiro para as emergências do que para a parte da reconstrução. Portanto, aquilo que cada vez mais tentamos fazer é, com o dinheiro da emergência, já estar a dar passos que levam à reconstrução, mas que fica sempre curto, não é? E depois tem muito a ver também com a maneira como os governos desenham os seus próprios programas de assistência. Por exemplo, no Nepal, eu não expliquei isso com muito pormenor, mas o governo aquilo que decidiu foi que eles iam dar o dinheiro e depois a comunidade internacional ia fazer o acompanhamento técnico. Mas demorou muito tempo a eles terem o sistema de tal maneira que pudessem, de facto, fazer esse apoio. E, portanto, tivemos ali um tempo em que não se sabia muito bem o que é que íamos fazer às pessoas. E, portanto, ou era as lonas, ou era a chapa ondulada. E pronto, depois, finalmente, o governo começou o programa deles e nós conseguimos acompanhar. Os desastres naturais é normalmente mais simples, essa questão é um bocado mais simples do que as questões dos conflitos, como tu sabes. O Bangladesh é uma situação absolutamente impossível, porque toda a gente sabe que, pronto, eu não quero dar aqui muito tempo, mas as aldeias de onde as pessoas saíram no Myanmar foram destruídas, completamente arrasadas pelos militares do Myanmar. E, portanto, as pessoas não têm para onde voltar. Portanto, é uma questão política impossível em que o governo do Myanmar diz sim, com certeza, venham. O governo da Bangladesh diz, mas eles têm que ir, venham. Mas toda a gente sabe que não há sítio para os pôr. Porque o governo do Bangladesh construiu uns novos campos para pôr as pessoas que, em vez de voltarem às suas aldeias, onde têm as suas hortas e os seus campos agrícolas, terão que voltar para campos onde estão confinados, não têm liberdade de movimento, etc, etc. Pronto, isso levanta uma série de problemas que vai bem para além da construção, mas que depois tudo influencia, não é?
E, portanto, a questão do Bangladesh é muito complicada, sabendo que as pessoas vão lá estar durante muito tempo, não podemos usar materiais que indiquem isso. Pronto, eu vou pôr. Tenho aqui duas pessoas. O Manel espera um bocadinho. Sim. Tá? Boa noite. Uma coisa que me intriga é o seguinte: estes milhares de pessoas que estão aqui têm algum emprego, alguma atividade? Quais são os proventos dela, ou limitam-se simplesmente a receber ajuda e não há emprego para todos? Não há... Quais são os proventos? Como é que vivem estas pessoas no dia a dia? Vivem com muitas dificuldades. Depende, não é? Depende do qual é a crise. Por exemplo, no Bangladesh, com os refugiados, eles não têm definitivamente emprego, não têm direito a trabalhar sequer e, portanto, são absolutamente dependentes da ajuda externa. Nos contextos de desastres naturais, onde as pessoas, assim que conseguem, voltam às suas atividades. Mas muitas vezes o que acontece é que nós, quando fazemos estes programas, tentamos incluir atividades que lhes podemos dar alguma remuneração para que possam também ter algum poder económico para recomeçar as suas vidas. Então, pergunta atrás de si. Obrigado. Bom, eu fazia-lhe esta pergunta. Primeiro, é claro, fez uma exposição exaustiva. E para mim é uma surpresa, não é? Isto é um mundo pavoroso. Eu não fazia ideia, milhares de pessoas que estão nesta situação e o que a natureza provoca, não é? A natureza não provoca, alguns é a parte humana também das imigrações e tal. Bom, mas eu agora perguntava-lhe, a sua magnífica exposição incide sobre a arquitetura, a construção das casas, etc, etc. E eu perguntava-lhe, a parte de higiene, como é que essa gente toda se lava? Como é que se resolve a parte de higiene de todo este mundo que vive fora do mundo, de uma desgraça enorme, não é? E depois, para concluir, desculpe, vou-lhe fazer esta observação. No texto onde está dada a sua presença, vai dizer a quem escreveu que tem 2 erros lamentáveis. Está bem. E que são erros que, lamentavelmente, muita gente faz e que eu estou sempre a chamar a atenção. E que é dizer massiva evacuação, massiva, e tem 2 vezes. Ora, em português diz-se maciça. Massiva é a tradução ignorante do inglês. Pronto, voltando à parte da higiene, que é aquilo que eu posso responder. Pronto, eu expliquei isso ao princípio, não é? Eu não tenho tempo, eu não tinha tempo aqui para, e como foi chamado arquitetura de emergência, foquei-me mais, sabendo que iria ter aqui muitos arquitetos, foquei-me mais nessa parte. Mas um dos setores de intervenção é precisamente um setor que olha, que é sobre água e saneamento e higiene. E, portanto, ao passo que estamos a fazer todas estas atividades, estamos também a construir casas de banho, a garantir que há postos de água, que as pessoas têm um sítio onde possam ter um mínimo de higiene diária, até porque uma das coisas fundamentais em relação a isso é a saúde pública, dos problemas de saúde pública que podem vir com concentração a este nível de pessoas que não têm o mínimo. Mas é muito complicado. As pessoas têm hábitos de... O meu sobrinho Manel tem uma pergunta. Olá. Olá. Eu tenho 3 perguntas. 3, Manel. Uma delas é o que é que acontece às pessoas que não recebem ajuda? Outra é que onde é que as pessoas arranjam emprego se está tudo destruído? E
que é que acontece se o governo não permite refugiados e imigrantes entrar no país? Bem, Manel. Então, vamos à primeira. Só me estou a lembrar do emprego, mas o meu emprego eu respondi agora. Este senhor, era uma pergunta. O que era a primeira? Quem não tem ajuda. É um problema. Pronto, há várias coisas que eu não falei aqui, mas há uma das coisas que acontece, as pessoas também se entreajudam bastante umas às outras. E uma das coisas que temos alguma esperança é que aqueles que nós podemos ajudar também partilhem um pouco, não só dos conhecimentos, mas os materiais de construção, etc., com outras pessoas. É um problema muito grande, a qual eu não tenho resposta para ti, mas normalmente o que vai acontecer é que essas pessoas vão provavelmente demorar mais tempo a recuperar deste desastre. E a última era o governo, quando não deixa... Pronto. Quando os governos não deixam os imigrantes entrar. Não consigo pensar em exemplo nenhum. Olha, é um grande problema que eu também não sei, pronto, o que é que acontece? Olha, muitas vezes as pessoas tentam entrar noutros países e depois são deportados. Sabes o que é que isso quer dizer? Põem as pessoas, voltam a pô-las no país de onde elas saíram. Outras vezes são presos, outras vezes conseguem, de alguma maneira, ir para outro sítio, que os deixe lá ficar, mas é uma situação muito complicada. Rita. Ai, que bom. Está aqui a Rita. Pode? Boa noite. Não sei se está a funcionar. A minha pergunta é mais direcionada ao seu percurso pessoal, até porque acho que a apresentação já foi muito esclarecedora e eu não sei se eu perdi ou também não fiz também pesquisa, trabalho de casa, mas gostava de saber se todas estas suas missões foram ao abrigo desta mesma organização, da IOM, ou se esteve envolvida noutras organizações, como é que isso aconteceu? Foi tudo, estas missões todas foi sempre com a IOM. Em relação ao meu percurso pessoal, eu sou arquiteta, ou Sim. fui, já não sei, trabalhei com arquitetos, está ali um dos meus primeiros patrões. E depois, por coincidência, por completamente ocasional, um amigo nosso foi para Timor-Leste participar num projeto de reconstrução de escolas. E até foi o Zé que me disse: Maria, tens que ir tu para lá. E eu fui. E pronto, e a partir daí... Pronto, porque uma das coisas que eu falava há bocado com o Ivo é que nem eu fazia a mínima ideia que isto existia até eu me cruzar com este mundo. E eu acho que é uma coisa que eu aceitei de bom agrado, este convite, foi para partilhar um pouco esta experiência e dizer isto existe. E é uma área de trabalho incrível e que, de facto, era bom termos mais arquitetos envolvidos neste tipo de trabalho. Já agora aproveito para perguntar, porquê é que acha, então, que não existem assim tantos arquitetos na área? Para já não acho que haja muito interesse. E, sobretudo, pouco conhecimento. Acho que é as duas coisas. Porque, pelo que também estava a mostrar, não haviam o trabalho que está a ser feito, não é? Fazia todo o sentido que existissem mais arquitetos nesses projetos, nessas missões, não é? E é estranho. Não sei como é que funciona, se são tudo missões voluntárias, os poucos que estão, se são pagos, como é que Então eu vou contar aqui uma coisa que falava há bocado com o Ivo e já lhe expliquei isto e eu espero que não se ofendam. Acho que há várias coisas. Uma é, de facto, há pouco conhecimento sobre este tipo de trabalho e que as pessoas, enquanto arquitetas ou arquitetos, não sabem que isto é uma área de trabalho em que os arquitetos podem e devem ter um papel. Por outro lado, eu acho que os arquitetos não estão bem preparados para fazer este tipo de trabalho. Portanto, há um ajustamento a fazer entre o sair da escola, como os cursos hoje em dia estão desenhados, para
ir fazer isto. Há uma grande diferença. O Ivo está aqui e nós fizemos uma experiência com a Faculdade de Arquitetura em Guimarães, em que eu lancei um desafio ao Pedro Bandeira e ao Ivo, que foi fazerem este tipo de exercícios com os alunos. E pronto, ele pode falar um bocadinho sobre este processo também. Por outro lado, os não arquitetos que trabalham neste setor também não sabem muito bem ver qual é o potencial papel dos arquitetos. E eu vou-vos ser muito franca, aqueles concursos que as pessoas fazem, das ideias giras, vamos desenhar uns celtas giros para o Haiti ou para o Nepal, ou não sei o quê, não ajudam. Porque normalmente os arquitetos não resistem a fazer assim uns designs, assim umas coisas muitas giras e depois que são completamente desadequados ao contexto local, ao custo, à maneira de construir. Pronto, isto foi um bocadinho... O meu objetivo era mostrar-vos isso. Como é que se trabalha nestes contextos. E, portanto, eu estou perfeitamente convencida que é preciso arquitetos, mas tem que haver aqui um ajustamento na maneira de trabalhar. E tínhamos aqui a Rita, depois o João Regal. Perguntas difíceis, hein? Cheira-me! Maria, parabéns pela tua apresentação e pelos todos estes teus anos lá fora, não é? Tem sido uma aventura, uma epopeia. Tirando os três projetos, são as pessoas estão no próprio sítio e vão voltar a viver lá. No caso do Bangladesh, isso não acontece. Portanto, aquilo vai ser uma cidade vivida durante muitos anos por aquela população. Dentro dos vossos projetos, há também, falaste muito na casa ou no abrigo, mas não nos edifícios comunitários e onde pode haver uma vida de comunidade que eu penso que vai ser fundamental, sobretudo no Bangladesh. Não é? E ela tem que ser provocada e queria saber se isso faz parte também dos vossos projetos. Faz. Eu peço desculpa, eu não tive tempo para ir... Eu achei que era interessante falar dos vários contextos, pronto, centrado na casa, mas sim, há imensa coisa por dizer. A parte no Bangladesh, uma das dificuldades foi negociar o espaço para esses edifícios comunitários, porque a comunidade, e que esses incluem desde clínicas, escolas, e depois os próprios centros comunitários. Outra coisa que fazemos muito é para zonas para mulheres e crianças, etc. E é muito difícil, muitas daqui o problema era espaço, não havia. As pessoas chegaram e começaram a construir as casas ou os abrigos e madraças. Era a grande prioridade. Por isso, e o cotidiano da vida dessas pessoas depende muito desses equipamentos. Não podem ficar confinados já à casa durante o dia inteiro. E é super cultural, portanto, as mulheres e as raparigas não podem sair de casa. Portanto, estão fechadas naquelas barracas o dia todo. E daí tem sido um trabalho de tentar construir esses espaços, estes centros comunitários dedicados às mulheres e raparigas, que elas tenham um espaço onde possam estar fora das casas. E uma última pergunta antes do João. À equipa dos 3 arquitetos, não é? Do que tu falaste, imagino que a tua equipa seja mais alargada e depois prolonga-se para a população que está naquele lugar, não é? As pessoas que trabalham, não sei, as pessoas com quem tu trabalhas, os teus dois arquitetos. Não, mas como é que tu comunicas com milhares de pessoas, primeira coisa, e depois como é que essas organizações, porque a arquitetura, pronto, parece que é também mal amada, não é? Mas há de haver a saúde, a alimentação, a educação, portanto, haverá vários núcleos, como um pequeno governo, não é? Sim. Que se instala e que organiza. Lembras-te daquela roda que eu mostrei ao princípio? Estava a ver com a Unicef e o Save the Children, essas, no fundo, depois como é que aquilo tudo se organiza, quem manda, como é que é essa organização, vou passar aqui aos... Então, eu não tenho aqui, a personagem central ali no meio é um personagem que se chama o coordenador residente, e, portanto, é a pessoa que representa as Nações Unidas num país, que normalmente depois também tem a fundação do coordenador humanitário. Esta pessoa faz as duas coisas. Quando o governo pede ajuda ao sistema humanitário, é acionada a máquina e aqueles setores são todos coordenados por uma agência. Já está estipulado,
É um sistema que já foi acordado e que toda a gente conhece, percebe e sabe que vai existir. Portanto, quando um governo pede ajuda, o coordenador residente vai falar com o governo e então combinam como é que esta máquina depois vai alinhar com os ministérios do governo. Não é? Em princípio, tens sempre, para quem trabalha as questões da educação, trabalha com o Ministério da Educação. Quando trabalha as questões da saúde, trabalha com o Ministério da Saúde. Para haver um alinhamento, obviamente, das políticas de intervenção com o governo. Pronto. E depois, o que acontece é, as várias ONGs e as organizações que vão trabalhar nessa resposta humanitária, conforme a sua especialidade, vão participar nas reuniões organizadas por esse grupo. E pronto, e uma das funções desse grupo é estabelecer as políticas de intervenção. Portanto, estas coisas que eu sempre estive aqui a falar, das políticas ou estratégias de intervenção, são sempre definidas por esse grupo, porque a ideia é que haja uma consistência nos pacotes, naquilo que é a assistência às várias famílias, porque senão é a lotaria. Olha, a ti calhou-te uma casa de 2 andares, a mim calhou-me uma lona plástica. Não é? E, portanto, para evitar que isso aconteça, a ideia é que estes grupos funcionem como as plataformas que trazem estas várias pessoas juntas e toda a gente alinha o programa por aquilo que foi combinado. Portanto, essa é uma parte fundamental. E depois há um outro fórum que traz as pessoas, esses vários setores juntos, que é para as pessoas que estão a trabalhar a questão da educação falarem também com as pessoas que estão a trabalhar com as questões da saúde e higiene, etc. Portanto, há um sistema de coordenação bastante claro, nem sempre super eficaz, mas existe. Tá? Respondido? Oh, sobrinhos, por amor de Deus. Maria, parabéns, antes de mais, pela apresentação muito bonita. O que tinha para te perguntar tem um bocadinho a ver com esta resposta que estavas a dar agora também à Rita, que é o seguinte: aqui no nosso contexto nacional, nas nossas cidades em Portugal, existe muito, é uma situação recorrente em projetos de reabilitação, provavelmente em habitação clandestina, portanto, pessoas que são realojadas em bairros mais ou menos sociais, de haver sempre é muito comum haver um descontentamento das pessoas, ou uma insatisfação pelo fator da normalização, das pessoas passarem a ter todas as casas iguais quando tinham casas distintas, provavelmente casas menos boas, mas pelo menos eram distintas, um tinha o seu quintal, outro tinha o seu alpendre, qualquer coisa. Nestes cenários de emergência, como é que as pessoas lidam ou gerem, se é que isso é uma questão, ou se as expectativas são tão diferentes que a questão nem sequer se coloca? Percebes a minha pergunta? Percebo. Estava a pensar que nunca pensei nisso, nestes contextos. Ou seja, estamos a falar de contextos muito diversos, muito alargados, e de repente as pessoas são todas diferentes, tinham backgrounds diferentes e têm todas... Sim. Olá, sinceramente, eu acho que essa questão nem se coloca, não sei. A médio prazo e a longo prazo, talvez. Pronto, porque é assim, porque isso normalmente coloca-se com as casas, por exemplo, o governo das Filipinas construiu umas casas que não tinha nada a ver com as tipologias locais, com os materiais de construção, e houve alguma resistência. Mas como era longe da costa, as pessoas que ficaram muito traumatizadas por causa do tsunami ficaram contentes de ir para ali. Muitas vezes acontece, se as casas são, e acontece mesmo, se as casas são completamente desfasadas daquilo que é as tipologias locais, as pessoas depois nem ficam lá. Pronto, depois vão recuperando, não é? Porque depois as economias, as pessoas vão, quando têm algum trabalho, juntam os trocos, não sei o que e tal, e assim que podem voltam a construir a casa tal. Eu achei muito interessante aquele exemplo do Paquistão, em que, portanto, a imagem do interior em que aquela família já se tinha apropriado daquele espaço através da pintura. Sim. E mesmo as casas de madeira nas Filipinas, havia às tantas que tinham feito um quiosque a partir da cobertura. Pronto, isso também vai havendo uma apropriação e adaptação das casas pelas pessoas, que é o ideal. Há ali várias perguntas. Braços no ar. Oh, sobrinhos, esperem lá. Vocês têm-me em casa. É que a gente fala em casa. Boa noite. Desculpa, não sou português, então vou tentar. Eu queria só saber uma coisa. Eu vi que todos os projetos são sobre situações que aconteceram de repente, como um dia ele
eles tiveram uma casa, o dia depois não. Mas eu queria saber como, por exemplo, existem também outras situações, como nas favelas ou outros tipos de assentamentos informais. Ali também tem situações que não tem água, luz, ou tem problemas sociais, ou situações de casas em zonas de risco hidrogeológicos. É possível também ali operar desta maneira, com uma cooperação com uma comunidade ali, ou tem problemas diferentes, não sei, porque eu sei que também ali tem criminalidade ou coisas assim. Sim, as questões são semelhantes, o contexto é que é muito diferente. Eu estou a falar aqui de assistência humanitária pós-crise, seja um desastre natural, seja um conflito armado. As questões que está a levantar prendem-se muito com questões fundamentais de desenvolvimento. Muitas vezes há programas nacionais que tentam trabalhar essas questões, mas que são mais morosas. Mas o nosso pressuposto, nós só intervimos desta maneira quando há um pedido dos governos para a comunidade internacional assistir. Portanto, é um pouco diferente o contexto. Os problemas podem ser semelhantes, sobretudo no tipo de problemas, mas o contexto é muito diferente. Tá? Tem que levantar ali um senhor. E depois há ali. Boa noite. Boa noite. Fazer uma pergunta muito rápida, que é, como é que se trabalha, há bocado disse isso, como é que se trabalha nestes cenários? E imaginando que se está presente no próprio cenário, como é que se ganha o tempo e a distância crítica e a capacidade de perceber o todo e não as partes, realmente como arquiteta num local destes? É arquiteto? Sou. Não há tempo. Pois, mas o problema Pronto, é exatamente esse é um dos problemas. Como é que isso funciona? Não, esse é claramente um dos problemas fundamentais que eu estava a falar no ajustamento da maneira de trabalhar. Porque, efetivamente, não há esse tempo. Não há tempo para fazer uma análise e depois um plano e depois vamos fazer... Não há. Sim, sim, não, claro. Decidindo muito depressa. Não, é uma dificuldade. Eu uso sempre esta expressão porque eu acho que é uma boa expressão e que caracteriza bem o ambiente em que trabalhamos. Eu tenho um amigo que descreve sempre este trabalho com nós estamos a construir o carro ao mesmo tempo que o estamos a guiar. Ou enquanto estamos a guiar, estamos a construir o carro. E é exatamente assim. Aquela estrada foi construída porque aconteceu que tínhamos um engenheiro e um arquiteto, um de cada, em cada uma das duas agências, que começaram literalmente a andar a pé pelo campo fora, a tentar mapear mentalmente o que era aquele monstro. E depois, finalmente, conseguimos umas imagens de satélite e tal. E dizem, pá, é preciso fazer assim uma estrada mais ou menos por aqui. Eles foram pelo campo fora, marca aqui, e depois foram os militares que construíram aquela estrada, longe de ser uma estrada bem feita. Está com imensos problemas. Aquela imagem que eu mostrei da retroescavadora é já reparações que estão a ser feitas numa estrada que foi construída há 6 meses. Mas uma das grandes dificuldades é o compromisso na qualidade. Ok, é preciso começar a fazer e qual é esse limite? É difícil de determinar. Maria, eu sou arquiteta e queria agradecer-te a coragem, porque é preciso coragem para ter estas dinâmicas e para pormos a mão na massa. E uma das questões que tenho vem muito na continuidade também daqui deste colega. É possível planear um pouco e antever
algumas catástrofes, algumas intervenções de emergência. E aquilo que te queria perguntar é, já percebi que estás sediada em Bangkok, portanto estás no epicentro do tufão, mais ou menos na área onde tudo acontece, e se nos tempos mortos, que não devem ser muitos, consegues fazer algum planeamento de guidelines, por exemplo, que entregas em situações de emergência, porque já tens aqui estas amostras de cheias e tufões na Ásia, as de crises por terremotos no Nepal, portanto, zonas montanhosas, e de certa forma vais construindo, a organização vai conseguindo construir guidelines. E isso, efetivamente, se existe ou se não existe, se é possível fazermos algum trabalho a montante que ajude a planear e que ajude a ganhar tempo em situação de emergência. A outra questão é como é que consegues conciliar a tua vida estando sempre de malas prontas para uma emergência. E, portanto, já estás em Bangkok, mas já é um pouco próximo de uma área do planeta onde existem muitos conflitos e muitas catástrofes. Mas como é que é possível gerir isto tudo? Começando pela última pergunta, pronto, a parte mais difícil é conciliar a vida familiar com estas viagens todas. E não porque está aqui parte da minha família, mas tem muito a ver com uma enorme paciência da minha família mais direta, que me apoiam imenso. O meu marido e os meus filhos espetaculares, que estão neste momento em Bangkok, dão-me imenso apoio e dão essa flexibilidade. Em relação à preparação, sim, tentamos ao máximo. É sempre difícil sistematizar, não é, as experiências. Como é que um terremoto no Nepal... Olha, vou dar um exemplo. Por exemplo, no Nepal, quando chegámos ao Nepal, toda a gente dizia assim, isto não é o Paquistão. Isto não é o terremoto do Paquistão. Não venham fazer a mesma coisa. Os governos têm uma enorme necessidade de separar as coisas e garantir que as coisas só tenham um contexto específico e que sejam muito baseadas no específico. Dito isto, sim, fazemos imenso um trabalho de tentar perceber, sistematizar experiências, estes guidelines, esta informação toda que tem sido feita. Aquele livro que o Pedro Salavessa fez no Bangladesh, que ele já tinha feito em vários outros sítios, eu já tinha feito coisas parecidas em Timor e temos vindo a melhorar e venho de construir uma experiência que de facto vamos fazendo as coisas tentando estar mais preparados e divulgar e partilhar este conhecimento com outros. Mas é sempre difícil. E há bocado estavam a falar da questão de ser de repente. Era ela. Mas pronto, essa é outra questão. Ok. Boa, perguntas? Bem, quem quiser pode ir embora. Eu estou na boa. Eles puseram... Ok. Gostei imenso do seu trabalho. E sou arquiteto também, mas costumo dizer... Acho que não se ouve, acho que tem costumo dizer que sou arquiteto / engenheiro militar. Compreendo uma grande sintonia, portanto, eu vivi os problemas parecidos, aquela capacidade de improvisar, de trabalhar sem meios, e achei isso fabuloso. Arquiteto, artista, não sou. Não tem nada assim, não é nada de projetivo, mas quer dizer, mas gostei do seu trabalho porque foi um encontro. Portanto, vejo até uma perspectiva, acho que um ponto de fuga para o qual converge a matemática, a física, as engenharias todas, etc. Tudo. E é lá que nos encontramos. Como dizia o Oscar Niemeyer, no fundo, o importante não é a arquitetura, é a vida. Então, no fundo. Exato. Se puder passar para trás, obrigada. Desculpe pelo meu português. Obrigado pela apresentação. Eu sou, também arquiteto, como muitas pessoas já Mas eu também. e também trabalho em contexto de pós-desastre.
A minha pergunta era sobre a situação atual em que há muitos mais refugiados e deslocados que vivem em cidade, em contextos urbanos. E a minha pergunta é se poderia partilhar connosco o que muda para o seu trabalho e para o papel dos arquitetos em situações de mesmo pergunta de emergência. insider. Ok. Pronto, tem-se vindo a falar imenso. A assistência humanitária e mesmo de desenvolvimento, corrijam os peritos que estão ali, é muito focada, foi bastante desenhada para o contexto rural. Mas cada vez mais, até porque hoje em dia há mais pessoas a viverem em cidades do que no meio rural, cada vez mais está a ter essa discussão. O que é que muda nas metodologias e nas formas de intervenção, se é numa cidade ou se é no meio rural? Há várias coisas que mudam. Eu acho que a parte da emergência não muda muito. É uma questão logística, é uma questão espacial, mas a parte depois da retoma é que muda um pouco mais, porque as soluções, sobretudo na parte da habitação, as soluções são completamente diferentes. Aí temos a olhar, por exemplo, o exemplo da Ucrânia. Quando eu estive na Ucrânia, como eu estava a explicar ao princípio, eu fui lá porque logo a seguir à anexação da Crimeia, então as pessoas achavam que ia haver um enorme êxodo da Crimeia para a Ucrânia. Então era perceber se havia condições para acolher esse êxodo. Portanto, eu fui lá fazer esse levantamento e foi muito interessante perceber que estava precisamente a olhar para um contexto urbano e um contexto urbano ex-soviético, em que havia imensos edifícios de uso comunitário, onde anda aquela questão, havia imensos sanatórios, imensos ginásios, imensas coisas, e que, portanto, claramente percebemos, há espaço. Se, de facto, houver um êxodo, portanto, a identificação das soluções foi olhar para o contexto urbano e vermos de uma maneira diferente. Outra dificuldade que há, e também aconteceu na Ucrânia, é se a cidade não foi atingida pela crise, e são pessoas que foram desalojadas de uma outra cidade ou maior para uma cidade, é muito mais difícil saber onde é que eles estão. É muito mais difícil identificá-los e dar assistência, porque eles desaparecem. É completamente diferente ter uma pessoa numa tenda ou num segundo andar, num apartamento, num quarto de alguém. E é muito mais difícil. Esses processos sim, são realmente complicados. O Ricardo tinha uma pergunta. Deixa-me beber água. Maria. Estou aqui. Primeiro, parabéns pela conferência e parabéns pela tua vida e pela generosidade que tens demonstrado em levar a arquitetura mais longe e em dedicar-se como te dedicas. Eu tenho apenas uma curiosidade, que é como é que é trabalhar para e com uma comunidade que confina as mulheres a um abrigo, sendo tu mulher? Opa. Com algum distanciamento. Pronto, porque eu não... é muito difícil isso, porque, pronto, mas na verdade tem que haver algum... e definir níveis, e dar prioridades. O que é que eu estou ali a fazer, qual é o momento, neste momento, a minha preocupação, e saber que também a minha esfera de ação é muito limitada a essas questões. A mim? Sim. Não, sabes o que é? Eu, por exemplo, quando cheguei ao Paquistão, o Bangladesh é muito complicado, mas o Paquistão também é bastante complicado. E eu, quando cheguei ao Paquistão, perguntei a um colega meu, como é que é? Tenho que tapar e tal. E eu, não, Maria, és estrangeira, a expectativa é que és diferente e serás diferente desde que respeites e estejas minimamente apresentável, está tudo bem. Portanto, há alguma distância com... As regras não são as mesmas. Portanto, nós podemos fazer o nosso trabalho dentro da medida do possível. Alterar, mudar comportamentos sociais, bem, é muito mais complicado. É outra
é outra conferência, que não minha. Olá, antes de mais, parabéns pelo trabalho. Frisou muito a questão da escala destes desastres, não é? Será que se nós trouxermos esta temática para a nossa escala portuguesa, quando falamos dos incêndios, por exemplo, podemos falar de uma arquitetura de emergência para esses casos específicos, em que a escala é completamente diferente, mas mesmo assim há pessoas que perdem as suas casas, ficam desalojadas? Será que pode ser uma área a trabalhar ou a pensar? Acho que sim. Acho que sim. Acho que o problema é sempre diferente quando a escala é da ordem dos números que eu tenho estado aqui a falar. Pronto, apesar da tragédia horrível que é, quando, eu não me lembro dos números, mas que arderam 100 casas? Não sei, é horrível, mas são 100 casas e, portanto, 100 casas faz-se, pode demorar algum tempo. Quando estamos a falar de 2 milhões de casas, a coisa muda de figura e, portanto, toda a intervenção muda um bocado. Eu acho que a proteção civil, as várias proteções civis na Europa, no fundo, têm uma maneira de se organizarem bastante diferentes, mas as fases de intervenção são parecidas. Eles retiram as pessoas, montam umas tendas, têm uns campos, as pessoas ficam lá durante uns tempos, depois os governos ajudam à reconstrução e tal. Portanto, não é, assim, uma coisa muito diferente. Mas são coisas lideradas pelos governos locais porque têm capacidade para isso. O grande problema da escala é quando não há capacidade para responder. É por isso é que eu falei tanto nisso. Olha a Joana Toscano. Maria, eu tenho curiosidade em 2 questões. Uma é voltar à tua equipa, à multidisciplinaridade da tua equipa. Presumo que não são só os 3 arquitetos. Além de ser uma equipa... Eu nem tenho arquitetos, eu tenho que corrigir essa informação, não sei o que é que eu disse. Okay. Mas pronto, qual é a diversidade de formações que trabalham contigo? E provavelmente deve ser uma equipa internacional e, portanto, devem estar também todos deslocados do seu país. E a segunda curiosidade que tenho é de saber se tu voltaste, anos mais tarde, a cenários onde intervieram, se já revoltaste ao Haiti, se não, se tens curiosidade de lá voltar, ao Paquistão, a sítios que... onde estiveram e que já perdeste o rastro, com certeza. Ok, então vá, equipas. Sim, então só para explicar um bocadinho como é que isto acontece. A OIM é uma organização enorme, tem escritórios em 160 países. E pronto, e portanto isso quer dizer que nós normalmente estamos a um desastre, temos lá um escritório, grande ou pequeno. E esse escritório pode ter pessoas internacionais, como eu, sou um staff internacional, ou pessoas nacionais desse país. As equipas da emergência, normalmente pode acontecer que as equipas que estão no terreno na altura não tenham a experiência de emergência. E por isso, pessoas como eu somos mandadas para esses sítios e começamos a montar estas equipas. Também já temos mais ou menos uma noção do que é que são estas equipas. Precisamos de um chefe, uma pessoa que vê as operações. O que é interessante é que nem sempre a profissão ou os estudos ou o diploma têm muito a ver com depois o que nós fazemos. Por exemplo, eu já fui a pessoa encarregue das operações e não tinha nada a ver com arquitetura. Eu estava a fazer a gestão de recontratar pessoas, a fazer a gestão dos dinheiros, falar com doadores, tudo isso, sendo que a parte do shelter era um dos programas. Portanto, eu nem sei muito dizer, há pessoas de todo o mundo, há pessoas há advogados, há muita gente de relações internacionais, há muito poucos arquitetos. Eu não sei, Rita, foste tu que lançaste esse boato, que eu tinha 3 arquitetos, mas é completamente mentira.
Eu não tenho equipa nenhuma, não é falso, é falso, é falso. Eu não tenho ninguém. Não, mesmo. O que acontece é, eu já tive, ok, nas Filipinas tinha uma equipa, sim, exato, ok. Para além de mim, quando tinha mais 2 arquitetos, um japonês e uma australiana. Pronto, depois foram os 2, por acaso estiveram os 2 no Nepal, e ela, a australiana, foi o que fez aquele catálogo dos arranjos exteriores, e eu estava a fazer a gestão do programa de abrigo. Mas eu agora não tenho equipa nenhuma, porque eu funciono, tenho um colega que tem a mesma profissão que eu, americano, e funcionamos os 2 como bombeiros. Portanto, há um problema qualquer, lá vamos nós. E, portanto, não tenho... Depois eu chego a um sítio... Era bom que fosse assim, mas não é bem. Porque não há gente suficiente, somos muito poucos. E, portanto, aquilo roda um bocado e é um bocado, depende. Não há assim uma estrutura muito fixa. De voltar. Acho que não. Estranho, apanhaste-me de surpresa com essa pergunta. Eu já voltei a Timor-Leste. Mas o cenário era um bocado e foi giro. Voltei ao Nepal, também em contextos diferentes, mas não fui ver os sítios afetados. Se gostava de ir ao Haiti outra vez, acho que não sei. Tenho que pensar nisso, não tenho uma resposta para ti. É muito intenso, fica assim, depois é tipo... Eu espero não ir a lado nenhum. Estive na Coreia do Sul a semana passada. Estou aqui, vou para a Suíça para a semana que vem e depois espero ficar em Bangkok durante algum tempo. Maria, vamos ter que terminar. Ok. Muito obrigada. Eu vou perguntar.